extensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia, o seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. O jornal produziu ao longo do dia aquilo das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. No ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Domingo, às 8 horas da manhã. Para você que quer entender sobre o setor sociais, de forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você. Casas inundadas, ruas alagadas, lojas que foram invadidas pela água, muito prejuízo e muita correria. A chuva de hoje à tarde em Uberlândia atingiu em cheio os moradores do bairro Morumbi, de onde você vê agora imagens enviadas por telespectadores para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Em poucos minutos, as ruas estavam tomadas pela água. Foi uma chuva forte que atingiu a região e que causou muitos estragos. O Cidade Alerta Minas desta terça-feira traz para você em detalhes o que aconteceu no bairro Morumbi, o mais afetado pela chuva que chegou na tarde desta terça-feira aqui em Uberlândia. Em alguns pontos do município sequer caiu uma gota d'água, mas ali na região do Morumbi, como você vê nos vídeos enviados pelos nossos telespectadores, a situação é caótica. Claro que agora as ruas ali já acabaram escoando, né? A água já escoou. Alguns pontos de alagamento continuam, mas o que se viu durante esse temporal foi assustador.
Moradores tiveram que correr para levantar móveis, tentar amenizar de alguma forma o prejuízo e literalmente correram contra o tempo, porque quanto mais a chuva caía, quanto mais os minutos se passavam, maior era o estrago. A gente vai direto para o bairro Morumbi, onde o nosso repórter Éder Fritz está neste momento. Ele acompanhou durante a tarde todo o trabalho feito pela comunidade para limpar o que foi inundado e também para retirar o que foi estragado. O que a gente vê agora pelo bairro já é uma situação completamente diferente do que foi registrado há cerca de 2 horas atrás, né, Éder? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta. Bom, Luciana, como você mesmo disse, a situação aqui nesse momento é totalmente diferente de, na verdade, não vou nem dizer à tarde, já 40 minutos atrás. Essa rua aqui, estava totalmente alagada, era praticamente impossível estar onde eu estou agora, aqui no meio da rua, porque isso aqui, a água chegou, eu vou até mostrar rapidinho para vocês, até aonde a água chegou, até nessa marca aqui, ou seja, muita água, muito prejuízo para os moradores aqui do bairro do Morumbi, que tiveram muitos móveis perdidos, muita comida perdida, vários comerciantes aqui da região. A gente está bem em frente ao comércio aqui, que a moça teve muita coisa perdida, vários refrigerantes, bebidas, tudo que ela utilizava ali para vender no comércio foi perdido nessa chuva. O que aconteceu aqui, Luciana, além da água, da chuva, foi o refluxo aqui das bocas de bueiro que acabaram ficando entupidas aqui e causando todo esse alagamento aqui na região. Esse portão aqui, ele chegou até sair do lugar. O mesmo aconteceu com esse outro aqui, a gente dá para ver, o pessoal estava até começando a arrumar aqui agora, ele acabou indo para o chão. Aí, Luciana, você pergunta, foi a água da chuva? Foi uma consequência de uma série de fatores. Como a rua alagou, os ônibus acabaram passando bastante rápido aqui, é isso mesmo? E acabou derrubando o portão aqui da senhora? Foi, toda vez eles derrubam. Pela força da água, acabou passando rápido? E faz a onda e derruba os portões. E não foi só o portão dela, para você ver que ela não está mentindo, tem um outro portão aqui do vizinho, aconteceu a mesma coisa. Isso porque, como estava muito alagado, o ônibus passou com muito rápido, a força da água acabou batendo aqui no portão e tirando ele do lugar. A gente está bem próximo aqui dessa boca de lobo, aqui dessa estrutura que serve para o escoamento aqui da água. Mais cedo, a gente até tem imagens aí, a própria população se juntou aqui para poder tirar todo o entulho que estava acumulado aqui nessa vazão de água, que isso que acabou que interrompeu o fluxo aqui de água da rua e acabou gerando esse alagamento aqui. A gente vê que aqui numa esquina tem uma, logo ali na frente tem outra, e essas bocas de bueiro aqui, elas são totalmente alagadas. Perdemos a comunicação com o Éder Fritz, a gente vai só restabelecer. Por causa da chuva, inclusive, o sinal acaba sendo prejudicado. Você sabe que aqui na nossa região, choveu, tudo vira um caos. A situação com o sinal da nossa transmissão não seria diferente. Eu vou colocar no WhatsApp, eu vou colocar na tela, aliás, o WhatsApp do Cidade Alerta Minas, para você que nos acompanha aqui em Uberlândia, principalmente, e que também teve registro de alagamento ou estragos aí no seu bairro. Nós sabemos que o Morumbi foi o mais afetado com a chuva de hoje à tarde, mas em outras regiões da cidade também teve transtorno por causa dessa chuva. Foi uma chuva forte de poucos minutos e muita gente foi pega de surpresa. No início da tarde o céu começou a escurecer, já podia-se aí ter uma noção de que viria muita água, mas foi isolado em alguns pontos da cidade. Aqui no Moarama choveu fraquíssimo, né? Onde nós estamos, onde é a TV Paranaíba. E aí, outros bairros da cidade também não caiu nem um pingo d'água, mas em algumas regiões a chuva veio e veio forte. Você que está acompanhando o programa, está ligado na nossa transmissão e também tem registros dessa chuva que atingiu Uberlândia na tarde de hoje, manda pra gente no 9988-29988.
Agora eu volto com o Éder Fritz, que está no Morumbi, mostrando pra gente a situação do bairro, que neste momento já está controlada, mas ainda tem muito morador contabilizando os prejuízos, né, Éder? Vai daí. Ô, Luciana, é isso mesmo. A gente vê que a rua aqui, a gente pode ver que tem vários moradores. O pessoal, claro, que está acompanhando aqui a nossa programação, mas muitos ainda estão naquela tarefa ali de limpeza, de limpar a residência, de amenizar um pouquinho esse prejuízo que a chuva trouxe e também a água que vem diretamente do bueiro. A moradora aqui dessa casa, Luciana, vou ver se ela autoriza a gente entrar aqui, que dá para mostrar rapidinho de como ficou a situação aqui da casa dela. Ó, logo aqui na entrada, a gente já vê várias almofadas aqui no chão, coisas que estavam no quarto aqui das crianças. A gente pode entrar para mostrar? Nós já limpou aqui um pouco, já tirou água de esgoto, mas pode entrar, pode ficar à vontade. Olha, a água, ela tem até essa barreira aqui para a água da chuva não entrar. Mas o que aconteceu aqui na casa dela foi, como as bocas de bueiro aqui da rua ficaram entupidas, a água acabou voltando pelo ralo. Aí a gente pensa, mas pelo ralo o prejuízo foi pouco. Não, foi muito pelo contrário, foi bastante. Ó. A água começou a surgir por aqui, ó, nesse pedaço de bueiro que tem aqui, e acabou inundando a casa dela todinha. Eu vou pedir licença aqui pra gente entrar, a gente vai mostrar com exclusividade aqui para vocês de como ficou essa situação, porque além da água da chuva, o cheiro de esgoto também é muito forte aqui, ó, dá para ver que literalmente é o refluxo aqui da água que acabou voltando aqui do bueiro. Aqui na sala dela, uma sala bastante espaçosa, ela acabou jogando algumas roupas ali no canto, o sofá novinho também, aqui tá tudo molhado. E a parte que mais me chamou a atenção, Luciana, foi aqui no quarto. Pedi pro nosso cinegrafista João só trocar de lugar aqui com ele para poder mostrar para vocês. Esse aqui é o quarto dela e das crianças. Olha só como tá. Dá até pra gente pegar aqui, ó, para ter uma noção ainda do quanto tá alagado aqui. Vários brinquedos aqui das crianças molhados também. O forro da cama dela. Aqui onde dorme uma das crianças também, ó, o colchão. Não dá para ver, mas ele tá bastante encharcado também, um prejuízo bastante grande. Ali no outro quarto que tem um outro quarto aqui de outro menino que ela tem, material escolar também todo molhado. A gente está mostrando aqui tudo com a autorização dela, porque ela está indignada também, porque isso não é a primeira vez que acontece aqui no bairro. Ó, dá para ver aqui os pés da cama, né, que acabou ficando bastante encharcado também. E ela é comerciante aqui no bairro. Logo aqui no final, alimento também você perdeu? Aí, ó, alimento. Lá também as bebidas molhou. O que você perdeu aqui de alimento? De alimento, eu acho que o que perdeu foi essa farinha. Ali tem coisa de alimento também. Eu nem olhei se chegou nos armários. Eu não olhei ainda. Não teve nem tempo para isso. Não tive. Aí tem um monte de trem ali debaixo da cama dos meninos. Perdeu o tapete, trem de material de escola, tudo. A cama da minha filha. Vários tapetes aqui que ela colocou para secar. Ou seja, e logo aqui do outro lado a gente já tem uma ideia de outros moradores aqui que também tiveram esse prejuízo, até porque essa rua ficou totalmente alagada. A Defesa Civil está até aqui no momento que eles estão prestando esses primeiros socorros aqui, os primeiros cuidados com a população aqui do local, para amenizar um pouco, né, que nesse momento, Luciana, além do prejuízo financeiro, tem todo o abalo psicológico, emocional de todo mundo que está aqui. Ó, por onde a gente vê o pessoal de limpeza chegando com balde, realmente todo mundo unido aqui nessa força-tarefa para amenizar um pouquinho essa situação aqui do bairro do Morumbi. Luciana? De cedo, né? Desde o momento que essa chuva começou aqui na cidade, recebendo imagens aí dos nossos telespectadores, inclusive uma lojista conversou conosco também, porque ela perdeu aí, na verdade ela não chegou a perder, ela estava na iminência de perder a mercadoria, porque rapidamente a água começou a subir. Aí os carros tentavam passar, alguns veículos ficaram presos no alagamento,
Outros conseguiam passar, mas esses que passavam faziam o quê? Aquela espécie de onda, né? Que entrava nas casas e aí causava ainda mais prejuízo para os moradores. Gente, para você que está nos acompanhando aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, eu tô falando de uma chuva rápida. Gente, foi o quê? Cerca de 40 minutos, uma hora? Não deu tanto tempo assim, mas foi muito volume de água. E aí, a gente sabe que comumente o Morumbi acaba sofrendo com esses temporais nessa época do ano. A infraestrutura lá acaba sofrendo com essas enxurradas e os moradores ficando no prejuízo. Você que está ligado aqui no Cidade Alerta Minas, muito obrigada pela sua participação, por acompanhar o nosso programa pela tela da TV Paranaíba e também pelo YouTube. Estamos no youtube.com/TV Paranaíba, transmissão em tempo real para você acompanhar o Cidade e deixar a sua participação, o seu comentário. O WhatsApp está à disposição de todos os nossos telespectadores que tiverem registro aí da enxurrada, dessa água toda, né, desse acúmulo de água nos bairros aqui da região. Foi o Morumbi a região mais afetada, mas a gente sabe que outros bairros também tiveram aí pontos de alagamento. Pode registrar, pode mandar pra gente. A gente vai voltar com o Éder Frit, porque como ele disse anteriormente, depois ele volta? Ótimo. A Defesa Civil está no Morumbi fazendo aí esse trabalho de apuração para prestar a devida assistência à comunidade. Eu vou para um rápido intervalo agora, só o tempo de tomar uma água, e daqui a pouquinho a gente volta então com o Éder e a Defesa Civil. É o Capitão Afonso, nosso querido parceiro? Com certeza, né? Capitão Afonso, daqui a pouco da Defesa Civil, trazendo para a gente todas as informações sobre esse temporal na cidade de Uberlândia na tarde desta terça-feira. Não sai daí não, porque é um instante só. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia, o seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais. As pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é ver você acompanhando dia a dia, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi...
Cidade Alerta está de volta, são 18 horas e 17 minutos e a gente continua falando dessa chuva forte que caiu sobre Uberlândia hoje à tarde. A gente volta agora para o bairro Morumbi, onde o Éder Fritz está e vai falar com o capitão Afonso da Defesa Civil, porque as equipes estão ali na região fazendo todos os levantamentos e estão inclusive contabilizando os estragos aí, porque a partir de agora é montada uma força-tarefa para limpeza e reconstrução daquilo que foi destruído por esse temporal. Éder, é com você. Pois é, Luciana, a gente está aqui acompanhando desde cedo também, desde o momento que nós chegamos. A Defesa Civil está aqui no local, prestando esse primeiro atendimento aí para a população. E eu estou aqui com o coordenador, o capitão Afonso. Ele vai explicar para a gente, ô capitão, o que geralmente acontece aqui nesse bairro? Que a reclamação dos moradores é que sempre que chove, acaba inundando as casas, eles tendo prejuízo. O que acontece aqui? Qual é o problema de estrutura que a gente tem? Olha, boa noite, Luciana. Olha, aqui no bairro, nos primeiros 30 minutos foram 38,7 milímetros. Posteriormente tivemos outra pancada de chuva aqui, né, permanente, essa chuva que foi para 51 milímetros. Né? É muita chuva num pouco espaço de tempo aqui no bairro. Com isso nós tivemos praticamente todas as ruas aqui do interior do bairro aqui no Morumbi, que é alagada, os bolsões encheram, né? Tivemos bastante refluxo aqui também de esgoto. Né? A gente observa também aqui no bairro muito material de construção, muito lixo nos quintais baldios. Isso também entope as grelhas, né? Entope as bocas de lobo e propicia, né? Aumenta esse alagamento aqui no bairro. Mas a equipe do DEMAI está circulando aqui pelo bairro, verificando aqui, fazendo uma análise também aqui do que está acontecendo aqui na drenagem, né, para verificar o que pode melhorar aqui nessa captação. Nós estamos com equipes aqui do DEMAI fazendo a desinfecção das casas, aquelas pessoas que estão nos solicitando, está sendo feita essa desinfecção. Estamos também indo na casa dessas pessoas que foram atingidas para verificar se elas precisam aí, que seja feita aí uma reposição de materiais. Algumas aqui teve perda de gênero alimentício, né? Outras aí tiveram algum problema com o eletrônico. Nós, aquilo que a Defesa Civil pode apoiar, nós estamos apoiando aqui os moradores que foram atingidos por essa chuva. Alguém precisou ser retirado da casa, precisou da ajuda da Defesa Civil para poder sair do ambiente que estava? Uma senhora, uma residência que tinha problema, que as pessoas estavam ilhadas dentro da própria residência, os bombeiros estiveram aqui, resgataram essa pessoa, né, sem nenhum dano, está bem, né, já inclusive retornou para sua residência. E nós agora estamos aqui circulando pelo bairro justamente para isso, né? Temos equipes do bairro também, do DEMAI aqui no bairro, né? Para atender essas famílias dentro daquilo que nós possamos atender, né? E que também estamos sendo aí acionados. Luciano, o capitão falou uma coisa que eu observei aqui, nossa equipe observou aqui assim que chegou no meio da tarde, que realmente tem todo um problema de estrutura, claro, do bairro, que precisa ser melhorado, precisa ser cobrado, mas tem também a grande parte, a gente vê que foi as bocas de lobo, os bueiros acabaram sendo entupidos por lixo mesmo, que às vezes é jogado pela própria população. Então fica um alerta aí, né, capitão? Até para o pessoal não jogar tanto lixo na rua, ter mais essa consciência, porque senão chove, acontece o que aconteceu, as bocas de lobo entopem, acontece esse refluxo da água voltar. A gente não está aqui culpando a população, a gente está aqui para conscientizar cada vez mais para que esses problemas sejam evitados. Isso, nós inclusive falamos aí com alguns moradores, até colaboram conosco, né? Eles avisam, a gente está sempre fazendo limpeza aqui no bairro. Mas a maioria desses, quando você vai, as calçadas aqui até próximo, é muito galho de árvore, né? Muito entulho, vejo restos de construção. A limpeza é feita constante aqui no Morumbi, justamente para evitar que essas bocas de lobo sejam entupidas. Mas então a gente pede a colaboração da população, né, com essa conscientização, para evitar descartar lixo nesses quintais baldios, né, aqui nas calçadas, para evitar que a enxurrada venha, né, tampa a boca, leva todo esse lixo para a boca de lobo, vem entupir, causar e vão corroborar com esses alagamentos em caso dessa chuva forte. Luciano, você tem alguma pergunta para fazer aqui para o capitão? Na verdade, Éder, eu gostaria de saber como é que as famílias podem entrar em contato com a Defesa Civil para fazer essa solicitação de higienização, né? As famílias que precisam de algum suporte, como é que elas devem proceder a partir de agora?
Capitão, a Luciana pergunta como é que as famílias devem proceder agora, se elas precisarem de alguma ajuda, de algum apoio da Defesa Civil, para onde que ligam, como é que faz esse contato com vocês? É só nos acionar ou pelo 99, pelo 93, né? E que nós estaremos indo nessas casas justamente com os assistentes sociais da Prefeitura. Hoje, por exemplo, aquelas que estiveram que houve suas casas foram alagadas e precisar fazer uma limpeza, uma desinfecção, pode entrar em contato, que nós estamos com as equipes aqui no bairro, estamos fazendo limpeza já de várias casas aqui, né? Isso aí nós vamos atender de imediato hoje. Aquelas que tiveram perda de gênero alimentício, ou mesmo vestuários aí, né? Nós temos materiais aí que pode ser feito doação, né? A Defesa Civil está à disposição desses moradores, é só nos acionar que nós estamos aqui prontos a atender 24 horas daquilo que for necessário. Luciano, vou liberar o capitão aqui que ele precisa continuar o trabalho aqui pelo bairro, tem outras casas, outros ambientes aqui que ele precisa visitar e eu vou mostrar para você, Luciano, o que realmente o capitão falou, que é esses entulhos que são jogados aqui, ó. A gente pode ver que tem vários galhos de árvore, claro que a chuva proporcionou muito isso, a ventania também, mas fazer uma ressalva bastante para essas bocas de lobo aqui que acabam ficando cheias de lixo, que acabam entupindo aqui, que é aqui que é a grande vazão aqui da água de toda a rua. Então, se esse lugar aqui entope, o que acontece? A água sobe, a rua toda fica cheia de água e daí passa ônibus, derruba o portão, passa cada veículo, passa muito caminhão, veículo pesado aqui também. Isso acaba jogando essa água, esse refluxo aí da rua para os bueiros, para dentro das próprias residências, como é o caso dessa comerciante aqui do lado, que a água ela não entrou pela rua. A gente vê que tem até uma calçada aqui, apesar da água ter subido ali no nível da calçada, o problema é que alagou a casa dela foi a volta, porque aqui como faz uma pressão nos encanamentos aqui do bairro, a água acaba voltando, não tendo vazão, não tendo para onde escorrer, então ela acaba voltando para dentro da própria residência, o que causou ali o alagamento do quarto das crianças, a perda de alimentos ali, que na hora muita gente está trabalhando. Muitas casas aqui também, os moradores chegaram assustados aqui no meio da tarde, justamente porque não tinha ninguém em casa, que o horário da tarde geralmente é o horário que o pessoal está no trabalho, está fazendo alguma coisa fora de casa. Então foram pegos de surpresa. Quando chegaram, a água já tinha invadido. Ó, um ônibus passando aqui, Luciano. É exatamente essa reclamação. Agora está sem água, vai passar normal, mas quando a água chegou mais ou menos até aqui, próximo da minha cintura, acaba jogando toda essa vazão de água contra os portões e acaba trazendo outro prejuízo, além do que já tinha sido causado pela chuva, que foi a queda de 3 portões somente aqui nessa rua. Fora nas ruas de cima, que aconteceu basicamente a mesma coisa. A pressão da água acabou derrubando os portões aqui. A gente vai andar aqui, pedir para o nosso cinegrafista e vir me acompanhar um pouco aqui para frente. A rua tem muitos moradores aqui que ainda estão do lado de fora, que eles estavam lavando calçadas, correndo atrás, tirando algum móvel que tá alagado, que acabou molhando pela chuva. O portão aí já arrumou. Agora tá tudo certo. Mas essa cena que a gente viu aqui, o ônibus na hora da chuva passando e jogando a água para ali. Sim. E joga muito forte aí, acaba derrubando todos os portões. Quanto você gastou para arrumar o portão? Não, foi a moça daqui. A gente mora de cá. Foi a moça aqui do lado aqui. Lá dentro com o pessoal. Pai. É um prejuízo. Prejuízo muito grande. Foi alagada aqui também, aproveito que a gente está ao vivo aqui. A minha só foi a metade, porque a minha casa é lá no fundo, né? Então não molhou lá dentro, só molhou que é a garagem na frente, graças a Deus. Você como morador aqui, o que você mais viu de desesperador aqui no bairro? Porque acredito que tem muita gente que tem menos condições, que acaba perdendo um pouquinho daquilo que já tem. Os móveis, muita gente acaba de comprar os móveis, tá tudo alagado, roupa, cama, tudo. É muito triste, viu? Você chegar em casa do serviço e chegar e seus móveis tá tudo alagado.
Falando com a Luciana agora há pouco, muita gente foi pega de surpresa, porque estava durante o trabalho, né? Foi no período da tarde, então muita gente nem estava em casa. Não, muita gente chega de tarde, né? De noite, chega, a casa tá toda alagada. Esse horário que o pessoal tá chegando em casa agora. Isso. É muito complicado, não é fácil. O pessoal deveria, os vereadores, porque na hora de os vereadores vêm, bate palma aqui, pega sua mãozinha, né? Aí agora que a gente precisa deles, cadê um deles aqui? Nenhum veio ver como que está a situação das nossas casas. Então eu acho que eles poderiam ver um pouquinho nosso bairro, né? Aqui que a casa dela foi... Arrumou o portão? Hoje nós não arrumou, não. Dessa vez a gente não arrumou. Mas da outra vez que ele caiu, porque a casa é da minha mãe, a gente pagou R$500 para arrumar. R$500? Foi. Agora, dessa vez, vai ser mais caro, porque ele trincou embaixo. Pode mostrar pra gente? Ó, eles já colocaram mais ou menos aqui no local. Ele tá todo torto. Nós pisou com esse coisa aqui, ó. Dessa vez. Tá vendo que ele trincou aqui e os ferros da cima soltou. Sua casa molhou também? Molhou. Podemos entrar? O povo do Demai tá fazendo a limpeza, mas pode entrar. Vamos até mostrar o trabalho aqui do que triste. Isso aí foi da outra inundação. Isso da outra inundação. Então já tá aqui. Sem porta, sem gaveta, porque o de baixo tudo estragou. Uma gaveta sobrou embaixo. Eu vou mostrar pra vocês, vem cá. Vamos acompanhar ela aqui. Ó, o pessoal tá fazendo a limpeza. Esse sofá aqui já é o terceiro. Esse sofá é o terceiro. Olha a situação. Olha aqui o terceiro sofá já. Terceiro sofá. Terceiro sofá. Eu moro nessa casa aqui, dessa vez tem 2 anos, mas 5 anos atrás eu morei aqui de novo, que a casa é da minha mãe. Da outra vez nós perdemos todos os móveis, todos. Tudo que tá aqui foi minha mãe que comprou, porque eu não tinha condição de comprar mais, não. E, Luciano, olha, o que ela tá falando é o que a gente vê em todas as casas aqui do bairro. É esse tipo de estrutura aí, ó, improvisada para que não tenha contato com a água. Por que eu coloquei ele no banquinho? O meu vizinho pulou o muro pra mim, pra ver se tava... Porque ele fica aqui debaixo no carpete. Só que todo mês de março para abril acontece essa inundação aqui. Todo ano. Todo ano acontece. Aí eu coloco um negócio ali que eu vou mostrar, um suporte que a minha mãe mandou fazer. Eu peguei e pus o som pra cima, porque se eu não tivesse colocado, ele tinha queimado. E a casa aqui molhou tudo. Molha tudo. Aqui é meu quarto. Entra água em tudo. Ó, o quarto dela aqui. A gente vai mostrar o guarda-roupa. Como é que ficou isso na chuva anterior. É isso? Isso. A gaveta. Essa aqui, vou perder de novo, né? Não sai. Já nem sai do local. Ó, cuidado aqui que já tá saindo. Aquela porta marrom era desse lado aqui. Esse guarda-roupa veio pra essa casa novinho. Novinho que ele veio pra cá. Olha a situação que ele tá. Cama eu comprei nova, porque eu já perdi também. 2 camas. Então, olha, dá pra gente... A porta, nós teve que pôr de PVC, porque da outra vez era de madeira, ela inchou tudo pra cima. Minha mãe arrancou e colocou todas as portas de PVC na casa. Que foi a maneira que encontraram para ter um prejuízo a menos. A gente vai sair aqui da casa agora, até para poder deixar o pessoal aqui do Demai tá fazendo a limpeza, a higienização aqui, a desinfecção do local, né? Até porque acaba entrando muita água do esgoto, trazendo muito... Então, aí, todos os cômodos da minha casa tem carpete. O estúdio da minha filha de sobrancelha é no quarto do meio, maca, tudo novinha, puff, era tudo cor de rosa. Os carpetes tá tudo molhado, infectado. Eles pediu para tirar porque o produto desbota. Então, a gente não tem paz, não tem sossego. Eu tava no serviço quando esse portão caiu. Aí a amiga da minha filha filmou e mandou. A gente veio embora. Ela, mãe, não vai não. Eu falei, vou. Chegou aqui... E já tava tudo molhado, tudo destruído. Aí, eu pergunto, a gente paga caríssimo de IPTU. Eu, minha mãe, nós é cidadão de bem. Nós não devemos prefeitura, não. Nós não devemos prefeitura, água, luz, demais, CEMIG, os carai de aço, nós não devemos nada. Tudo em dia. IPTU esse ano foi R$257 dessa casa aqui. Gente, Luciana, a revolta do telespectador, ela é válida. A gente vai só restabelecer a comunicação ali com o Éder. A revolta do telespectador, ela é genuína, porque imagina só, você trabalha,
você se esforça, você rala, a gente sabe o quanto é difícil construir o nosso espaço, conquistar as nossas coisas, para em questão de minutos tudo aquilo está ameaçado, tudo aquilo está destruído. Ela falou ali, né, do estúdio da filha dela, tudo molhado. A gente, inclusive, na primeira entrada do Éder Frit aqui com a gente, ele ali literalmente sentiu na pele o que esses moradores vivem quando chove, porque foi ali para a chuva e para ele chegar até as residências teve que caminhar na rua alagada. Então, tadinho, nosso repórter está ali, nosso repórter e nosso cinegrafista, os dois, tudo molhado, as calças molhadas, sapatos molhados, e eles estão ali de passagem e já é incômodo. Imagina quem vive numa situação como essa. Só que a gente está acompanhando também que a Defesa Civil já está no local. O DEMAI rapidamente já enviou várias equipes para fazer a higienização dessas casas que foram invadidas, mas claro que isso não sana o problema. Nós estamos trazendo aí soluções paliativas dentro do que prevê já a administração, mas precisamos de fato de uma resposta para a comunidade, uma resposta efetiva do que pode ser feito para acabar de uma vez com esse problema, porque ano após ano a região do Morumbi sofre com esses alagamentos. Falei do DEMAI, a gente vai trazer agora o Éder Frit com o responsável pelo DEMAI. Eu não tenho o nome de quem está lá neste momento, mas vai explicar para a gente como funciona esse atendimento. O Guilherme, obrigado. O Guilherme Marques do DEMAI está lá e vai explicar para a nossa equipe, para você que está em casa, como funciona o atendimento a essas pessoas que tiveram as casas e os estabelecimentos comerciais inundados, né? Como que é feito o trabalho do DEMAI a partir de agora? Éder, vai daí. Ô, Luciana, estou aqui com o Guilherme, ele é diretor adjunto do DEMAI. E, Guilherme, eu queria... A Luciana pergunta como é que funciona o trabalho do DEMAI a partir de agora? O DEMAI já está com as equipes no local, né, tendo em vista aí o ocorrido agora nesse fim de tarde, já está dando todo o suporte à população, fazendo limpeza nas residências e assim, nós temos todos os nossos canais de comunicação, 115, ouvidoria, estão abertos aí, sempre que precisar o DEMAI está à disposição para poder dar o atendimento adequado à população. Uma situação como essa, esse alagamento que teve aqui durante o período da tarde, o que é mais comum as pessoas procurarem vocês? Para que tipo de atendimento? Depois do ocorrido, o comum vai ser para fazer alguma manutenção nas residências, limpeza, né? Assim como a equipe já está no local. O tipo de solicitação mais comum que acontece depois desse tipo de fato, de ocorrido. A gente estava ali até numa casa que tem uma equipe de vocês ali, estão jogando alguns produtos químicos. Que produtos são esses ali? Para que serve? O que pode ajudar depois que a água da chuva acaba entrando para dentro das casas? Não, ali é uma higienização, né? Nossa equipe é produto de limpeza, então nada agressivo que vá comprometer a saúde de ninguém. É higienização mesmo. Bastante importante, mas é importante as pessoas acionarem vocês numa situação dessa, porque essa limpeza, assim como tem muita água de esgoto, é importante realizar até para que não fique nenhuma bactéria nem nada dentro da residência da pessoa. Exatamente, o DEMAI se coloca à disposição. Mas eu acho que o ponto mais importante que precisa ser frisado é o seguinte: esse ano a gente vem observando, não só em Uberlândia, mas no Brasil todo, um comportamento bem diferente das chuvas, né? A gente percebe as chuvas muito mais concentradas, ou seja, acontecendo num curto espaço de tempo e de altíssima intensidade. Então isso sobrecarrega o sistema de drenagem que foi projetado. Nos últimos anos, o DEMAI vem fazendo algumas intervenções aqui no bairro, por exemplo, só que esse tipo de comportamento de precipitação de altíssima intensidade, foram 51 milímetros em poucos minutos, poucas horas, realmente o sistema acaba por não conseguir amortecer esse volume de forma adequada. Foi o que a Luciana comentou há um tempo atrás aqui, que alguns pontos aqui, né, Luciana, de Uberlândia, sequer choveu. E a chuva se concentrou basicamente aqui nessa região, acabou gerando esse prejuízo todo. Então a gente passa por esse problema meteorológico, né? E mudanças climáticas e tudo. E foi o que aconteceu hoje, a chuva concentrada aqui nessa região, aqui no bairro do Morumbi. E tem mais alguns fatos que acabam por contribuir com o agravamento dessa situação, né? Dois deles, que é o que a gente chama mais atenção, é a questão do lixo, os lixos deixados de forma inadequada, né? Eles acabam sendo carreados por esse volume
de chuva para as bocas de lobo, para os grelhões, e isso obstrui a passagem e acaba por inundar, contribui para a inundação. E o outro evento é a questão da limpeza em si, né? dos bolsões, das casas, enfim. Então, isso a gente precisa da colaboração da população. Guilherme, até peço desculpas, estou chegando aqui em Uberlândia agora, hoje é meu segundo dia aqui no Cidade Alerta, mas o atendimento antes, por exemplo, eu moro aqui no bairro, tenho um entulho na frente da minha casa, tem um lixo, um resto de construção que precisa ser retirado, isso trabalha com vocês também? Não, o DEMAI faz a coleta convencional, né, porta a porta, tem as lixeiras nas residências, eventualmente em um local de alto consumo a gente tem aqueles containers, né, então a recomendação é que a população destine esse resíduo a esses locais, né, e aí a equipe de coleta de lixo vai estar passando aí nos horários divulgados aí pelo DEMAI. E mais um ponto importante é a questão das ligações cruzadas, é outro ponto que eu gostaria de ter falado. Ligação cruzada significa o seguinte, é a ligação da rede de esgoto da residência na rede pluvial. Isso é uma ligação inadequada. O DEMAI vem combatendo, a gente iniciou esse ano um trabalho em alguns bairros, os bairros que a gente percebe um comportamento maior desse tipo de evento. E aí o que acontece? Nesses momentos de alta intensidade de chuva, essa água enche o sistema de drenagem e acaba por retornar dentro das residências. Visitou algumas casas que aconteceu exatamente isso, nem foi a água da chuva, foi o refluxo dos bueiros. Exatamente, então a gente pede isso. A população às vezes acaba por construir sua residência, fazer essa interligação, só por não chama o DEMAI, né, para poder fazer a ligação adequada, e aí acaba colhendo esse prejuízo aí eventualmente, né? Uma série de fatores que precisam ser analisados tanto pela população quanto para aquelas pessoas que acabam jogando lixo na rua aqui, entupindo as redes de esgoto, os bueiros. E claro, tomando todo esse cuidado pode evitar muitos prejuízos, como que foi o que aconteceu aqui no bairro do Morumbi hoje à tarde. Luciana. Muito obrigada, Éder. Você aí trazendo pra gente as informações e vendo de perto o problema da comunidade, a gente consegue fazer com que os telespectadores do Cidade Alerta Minas de outras regiões entendam e se sintam mais próximos desses moradores do Morumbi. Porque a gente exerce nesse momento a compaixão, a empatia, a solidariedade. Muita gente lá no bairro está precisando de ajuda, então fique de olho nas redes sociais, principalmente nos perfis de notícia, né, esses perfis famosos aqui em Uberlândia, que essas publicações já estão acontecendo, de famílias que precisam de socorro nesse momento, que estão precisando de doações de móveis, colchão, o básico para elas começarem a construir uma vida novamente. Muita gente pode olhar de fora, receber um vídeo como esse e achar que é drama, mas passar por isso todo ano é um suplício, é terror. Imagina você tá trabalhando, chega essa época, fim de março, começo de abril, época de chuva aqui em Uberlândia, aí tu tá no trabalho e começa do nada o tempo a virar. Porque hoje de manhã estava nubladinho, mas ainda tinha um resquício de sol. Chegou o meio-dia, as nuvens pesadas começaram a tomar conta do céu aqui na cidade. E aí começa a tensão. E a partir daquele momento, você não tem um segundo de sossego pensando, meu Deus, o que eu vou encontrar quando chegar em casa? Aí, de repente, o seu celular começa a pipocar de mensagem no WhatsApp com vídeos do seu bairro completamente alagado. E a sua casa inundada. Aquilo que você sonhou, trabalhou tanto para conquistar, sendo destruído em questão de minutos. E você no serviço, longe, na correria do dia a dia, sem poder fazer nada. Muita gente viveu isso na pele hoje aqui em Uberlândia. A gente vai continuar acompanhando, trazendo para você todas as informações. E muito obrigada ao telespectador do Cidade Alerta Minas, que durante toda a tarde mandou registros, mandou reclamação. Estamos atendendo aí as mensagens e buscando uma solução junto com vocês. Porque, de fato, viver desse jeito não dá. A gente precisa de uma solução definitiva. O trabalho paliativo ele precisa ser feito, claro, assistência a esses moradores, mais do que obrigatório que seja feito isso. É uma questão de responsabilidade com a comunidade, mas a questão de respeito com a comunidade é quando essa situação for resolvida por completo. São 18 horas e 41 minutos, a polícia prendeu um homem que teria roubado o celular de uma jovem aqui em Uberlândia. Ele estava armado com uma faca e chegou a apanhar de moradores da região
nessa fuga. Eu vou chamar o João Ricardo Camilo, que tem mais algumas informações, e nós estamos falando de um crime que aconteceu em área nobre da cidade, né, João? Uma área aí que antigamente a gente podia falar que era relativamente tranquila, mas que agora se tornou caótica também. Boa noite para você. Pois é, Luciana, para entender mais sobre essa história, nós viemos até o Jardim Caraíba, região sul de Uberlândia, local onde essa ocorrência foi registrada. Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está com a gente. Ocorrência registrada, portanto, ontem pela Polícia Militar, durante a tarde, aqui em Uberlândia. Qual que é o cenário? Essa rua aqui, a rua Rafael Marino Neto, que o nosso cinegrafista Gaspar Gonçalves vai mostrar ao vivo para vocês. Dá para perceber que esse movimento é intenso, segundo os próprios moradores aqui da região, durante todo o dia, não só nesse horário de fluxo maior de veículos. E você consegue perceber, o Gaspar vai mostrar para a gente, que tem um ponto de ônibus aqui. Esse ponto de ônibus é utilizado principalmente, claro, pelos passageiros, usuários do transporte público aqui dessa região, não só, claro, os moradores, mas principalmente também muitas pessoas que trabalham aqui nessa região. Nesta rua há supermercado, há um centro médico muito importante e referência aqui na cidade e outras galerias onde, claro, é o local de trabalho de muitas pessoas. Uma delas, ontem à tarde, estava ali aguardando, portanto, o veículo, o ônibus chegar, que são várias linhas que passam justamente por esse ponto aqui na rua Rafael Marino Neto, no Jardim Caraíba, em Uberlândia. Ela aguardava o transporte público, essa mulher, quando passou um ciclista não, agora um criminoso, porque a polícia conseguiu identificar toda essa situação. Ele, percebendo que a mulher estava ali utilizando o aparelho celular dela, ele conseguiu colocá-la contra o muro que tem logo atrás ali desse ponto de ônibus e chegou a ameaçar essa moça com uma espécie de uma faca, um canivete. Ele a todo momento dizia para ela que queria apenas o celular. Com o celular, ele mais uma vez pegou essa bicicleta, depois de ter pego, portanto, esse celular dessa vítima e fugiu sentido o bairro Lagoinha, que fica numa região bem próxima aqui. Gaspar vai mostrar pra gente que já tem uma rua lateral onde tudo aconteceu, onde esse ciclista fugiu. Só que isso tudo aconteceu não só numa área nobre, o que chama a atenção, mas também em plena luz do dia, por volta das 3 horas da tarde. Como eu disse, o movimento aqui é intenso. Foram motociclistas que deram ajuda, esse primeiro apoio a essa mulher. Eles perceberam rapidamente o que estava acontecendo. Afinal, esse homem chegou a ameaçar essa mulher, colocá-la, prensá-la contra o muro. Portanto, foram motociclistas que passavam aqui no local, que eles já perceberam que tinha algo de errado e fizeram o quê? Conseguiram conter esse ciclista, esse criminoso que fugia de bicicleta, portanto, conseguiram contê-lo. Eles conseguiram ainda recuperar o celular, diminuindo o prejuízo dessa vítima, porque dá para dizer que o prejuízo emocional também é grande por esse susto que essa mulher acabou passando. E, além de tudo, se mobilizaram ali não só para conter, mas esse episódio acabou que essas pessoas agrediram nessa tentativa de conter esse criminoso que tentava fugir, esse rapaz. Que fez com que rapidamente, enquanto esse grupo de motociclistas continham, portanto, esse criminoso, outras ligavam para a Polícia Militar. Afinal, essa ocorrência acabou chamando muita atenção. A polícia, com isso, conseguiu prender esse homem que estava numa tentativa de fugir, numa alameda bem próxima aqui dessa região, o celular recuperado. E aí, qual que é o processo que inicia? Se essa mulher que estava querendo só chegar em casa depois desse expediente, acabou tendo que tomar esse rumo indo até a delegacia. É claro que esse prejuízo foi menor, porque o celular foi recuperado, só que lá na delegacia ela ainda teve o trabalho de reconhecer, portanto, esse criminoso. A polícia, ao revistar esse homem na mochila dele, já conseguiu ver que ele tinha, portanto, esse canivete junto com ele que fugia aqui nessa região. Mas, além de tudo, a polícia conseguiu, portanto, ainda garantir o reconhecimento, já que a vítima garantiu que se tratava, portanto, do criminoso que teria assaltado ela mais cedo. Ele estava, vou dar um local exato para o pessoal da região ter dimensão até onde esse criminoso conseguiu ir, que foi na Alameda Mariana, onde esse suspeito foi encontrado, e com ele não só a faca utilizada no crime e um canivete que também foi apreendido, portanto, na mochila que ele carregava, e o celular que foi recuperado com a ajuda ainda de populares que passaram, se sensibilizaram com essa situação. Afinal, essa mulher acabou sendo ameaçada contra o muro aqui de um condomínio próximo, e aí conseguiram que o desfecho dessa história fosse o menos pior possível, dá para dizer assim, porque o celular foi recuperado e, claro, esse criminoso foi preso, vai ficar à disposição da justiça agora.
Claro que tem toda essa discussão para entender até onde vai essa questão, mas essas imagens, inclusive, agora eu vou dizer mais sobre essa situação. Eu percebo que aqui no muro desse condomínio no lateral tem algumas câmeras de segurança. Por enquanto, nós não tivemos acesso a essas imagens que mostrariam, portanto, esse crime acontecendo aqui no bairro Jardim Caraíba. Mas claro que agora tem todo esse trabalho de investigação e imagens que podem ser analisadas pela polícia nesse trabalho de investigação, já que esse suspeito foi preso e agora tem todo esse trabalho de praxe. Mas é claro que chama atenção, viu, Luciana? Porque, como eu disse, o horário, por volta das 3 horas da tarde, o local é um local muito movimentado. Enquanto eu vou trazendo esses detalhes junto com você no nosso Cidade Alerta, dá para perceber que o fluxo de veículos é intenso. E, como eu disse, o fluxo de veículos é intenso aqui durante todo o dia, não foi diferente na tarde de ontem, quando esse crime aconteceu. E aí a gente chama atenção também para a mobilização das pessoas que rapidamente perceberam essa situação. Claro que no momento desse crime não reagiram pela própria segurança, inclusive, dessa vítima. Afinal, esse homem estava armado com uma faca, mas logo depois conseguiram controlar essa situação na medida do possível, recuperando não só o aparelho, mas também fazendo com que a polícia conseguisse prendê-lo, abordá-lo, prendê-lo e apreender as armas que ele carregava. Isso tudo chama atenção para esse alerta que a gente faz. São muitas as pessoas, eu imagino que muita gente vai se identificar nisso, que utilizam o transporte público aqui na cidade de Uberlândia. Não foi diferente nesse caso, onde havia inclusive essa mulher esperando que esse ônibus passasse aqui e acabou sendo surpreendida aqui no bairro Caraíba, portanto, zona sul de Uberlândia, por essa ação criminosa que teve esse desfecho. Celular recuperado, esse suspeito abordado e preso pela Polícia Militar. Chama a atenção para essa situação, redobra também os cuidados pela segurança, principalmente nesses momentos. Até agora há pouco, antes da minha participação, havia bastante gente aqui no ponto de ônibus. Agora passou há pouco um transporte público aqui, o ônibus, e aí já, claro, esse pessoal embarcou. Mas são muitas as pessoas que utilizam, como eu disse, o cenário aqui desse local é de supermercado, galerias, esse centro médico que fica nesse mesmo endereço, por isso se torna um local aí de referência, onde muita gente utiliza o transporte público. Fica o alerta, a ocorrência de ontem acabou tendo esse desfecho, mas claro que a gente redobra a atenção e claro, para a Polícia Militar também, redobrar também esse cuidado, essa prevenção, o patrulhamento aqui na região sul da cidade. Luciana? Muito obrigada, João Ricardo, trazendo as informações para a gente. A gente vai continuar acompanhando toda essa apuração, porque a polícia ainda está de olho no caso. A polícia aqui na nossa região também está atrás do bandido que roubou o carro de uma mulher e ainda agrediu essa vítima durante a ação. A motorista do veículo foi mantida refém por alguns momentos. Gabriela Francis agora no Cidade, trazendo aí as informações para a gente, porque as buscas foram realizadas, mas até agora nada dos bandidos, né, Gabi? Boa noite. Isso mesmo, Luciana. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Cidade Alerta. De acordo com as informações que a vítima passou para a polícia, ela seguia dirigindo o carro dela por uma via quando, de repente, foi abordada por 2 homens que estavam em um outro veículo. O que estava no lado do passageiro foi o primeiro a abordá-la e então anunciou esse assalto. O motorista do carro parou o veículo e então o que estava do lado do passageiro desceu, entrou no carro da vítima, fez ela passar para o lado do passageiro e então assumiu a direção do veículo. Durante todo o trajeto em que essa vítima foi mantida como refém, ela contou à polícia que por diversas vezes foi agredida pelo suspeito. Foi só quando esse suspeito chegou próximo a um cruzamento de vias com semáforos foi que essa mulher conseguiu saltar do carro e então pedir por socorro. O suspeito então fugiu e abandonou o carro pouco tempo depois dessa mulher saltar dele. Através aí, né, das imagens de monitoramento da cidade, a Polícia Militar conseguiu identificar o veículo usado no crime, mas até o presente momento, Luciana, ninguém foi preso. Vamos continuar de olho nessa apuração na Polícia Militar e qualquer informação que você tiver sobre o caso, entre em contato direto via 181 ou via 190. E um homem com passagem por tentativa de homicídio foi abordado pela PM em Patrocínio. Esse suspeito estava com uma faca na mochila. Rafael Ribeiro vai explicar pra gente por que a abordagem dele acabou gerando aí um encaminhamento até a polícia. Rafa, inclusive essa tentativa de homicídio dele teria sido a arma usada no crime, era exatamente uma faca.
Exatamente, Luciana. Boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. A polícia fazia um patrulhamento ali em Patrocínio, no bairro São Benedito, quando viu esse homem ali inquieto, bastante suspeito para a polícia, né? A polícia fez abordagem, com ele nada de ilícito foi encontrado, mas quando abriram a mochila, eles notaram que havia uma faca. Em conversa, perguntou para eles se tinha passagem, né, o histórico dele, e tem tudo registrado também no sistema da polícia, né, Luciana? Eles descobriram que esse homem tem passagem por tentativa de homicídio cometida em uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Olha, por esse motivo ele foi encaminhado para a delegacia, por causa da arma branca que estava com ele. Esse armamento foi apreendido, né? Foi levado então para a delegacia e ele também vai responder por esse porte de arma branca. Uma situação aí que gerou desconfiança para a polícia. Luciana. Muito obrigada, Rafa, pelas informações. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu vou trazer detalhes de um caso que está em investigação aqui em Uberlândia e que de fato é cercado de mistérios. Um adolescente de 17 anos morreu agora à tarde. Ele estava internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, para onde foi levado depois de ser socorrido com uma faca cravada no peito. O que aconteceu com ele ainda é um grande mistério para a polícia. Existem duas versões para esse fato. Ele estava na companhia da namorada, um relacionamento recente, segundo a polícia. Ele chegou a dar uma declaração, mas depois voltou atrás e o quadro de saúde dele foi piorando com o passar das horas, até que infelizmente ele morreu hoje à tarde. A menina de 19 anos, que estava com ele no momento do ferimento, no momento em que ele foi ferido, chegou a ser ouvida pela polícia 2 vezes, na hora do socorro e agora na delegacia de homicídios aqui de Uberlândia. Mas o que aconteceu dentro do apartamento onde eles estavam, ninguém sabe ao certo. Vou para um rápido intervalo e na volta eu conto essa história para você. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia, o seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Muito mais dinâmica, mais... Paranaíba é o que a gente essa e as pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é ver você acompanhando dia a dia. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico.
Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio. A Polícia Civil em Uberlândia investiga a morte. Coloque esse menino nas suas orações, essa família, para que Deus dê sabedoria e força, que é o que eles precisam agora. São 19 horas e 7 minutos. Foi lançado hoje, em Patos de Minas, o programa Selo de Prevenção Minas. Ele articula ações para a cidade enfrentar de forma preventiva a criminalidade. E entre os projetos está previsto aí trabalho de combate à violência contra a mulher. Afinal de contas, foram mais de 9.000 ocorrências de 2018 a 2022. O evento, que contou com diversas autoridades de segurança pública, marca não só a entrega de um selo de prevenção à criminalidade, como também ações que, a partir de agora, serão realizadas pelo município de Patos de Minas, através de políticas públicas direcionadas à redução e prevenção à criminalidade. O prefeito recebeu das mãos do secretário de Estado e Segurança Pública, Rogério Greco, o documento que marca o início de um longo projeto. É uma satisfação receber o secretário aqui, junto da equipe dele, para falar sobre o selo Prevenção Minas, sobre esse trabalho na segurança pública que a gente está fazendo em rede. Governo do Estado, Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todo mundo junto, porque política pública bem feita é feita em conjunto. Tem que ter a participação de todo mundo e, apesar de constitucionalmente não ser um dever da Prefeitura a segurança pública, nós entendemos que a Prefeitura deve sim fazer o possível para melhorar essa situação. O selo Prevenção Minas existe desde o ano de 2019. É uma forma que o Estado encontrou para capacitar os municípios, incentivando na redução da criminalidade. Por isso, antes de ser lançado, é feito um diagnóstico sobre quais principais crimes são registrados nos municípios. Esse programa ele faz com que o município, a comunidade, participe das discussões para que, com uma identificação local, a gente tenha condições de trabalhar com os outros órgãos, com a prefeitura, fazendo com que a comunidade seja bem atendida na parte de prevenção e, se for o caso, restauração. Então é feito um diagnóstico apresentado ao município, construído um plano de segurança, e esse plano de segurança tem a participação das polícias, Ministério Público, da sociedade, dos secretários municipais, ou seja, uma construção a 4 mãos para que as soluções sejam soluções bem locais, no sentido de trazer mais efetividade a esse programa e a segurança para a população. O estudo do plano de segurança, que começou em 2017, foi entregue a Patos de Minas em setembro do ano passado, se resumiu em um documento de 110 páginas. O resultado mostrou que, entre 2018 e 2022, as forças de segurança registraram mais de 29.000 ocorrências de crimes violentos. Os crimes de ameaça e lesão corporal ficaram atrás do crime de furto, em número de ocorrências registradas. E apesar do furto estar em primeiro lugar nos registros do Estado, aqui em Patos de Minas, a ameaça e lesão corporal estão à frente dos outros crimes, principalmente contra as mulheres. Uma das estratégias para mudar esse cenário, de acordo com a deputada Ludmila Falcão, seria melhorar o atendimento na Delegacia da Mulher na cidade. Hoje o local funciona apenas de segunda a sexta-feira
sem horário de plantão aos finais de semana. É que a delegacia da mulher já existe em Patos de Minas. O que a gente precisa é estruturá-la. E por isso eu já fiz destinação de emenda para estruturá-la. Com equipamentos, com também um SUV novo, né, que é um carro grande para a nossa delegada, a doutora Tatiana, está fazendo os melhores trabalhos. Nós conseguimos, aí eu vou colocar nós, porque apesar de ser uma ação da gestão do Falcão, eu estive, enquanto primeira-dama, à frente disso. Quando a gente cria a Casa da Mulher, a gente sabe que as mulheres em situação de vulnerabilidade, elas não têm condição de estar indo para a delegacia, depois indo para registrar um boletim de ocorrência, indo estar fazendo corpo de delito. Então a gente concentra tudo num local só, é um lugar de abrigar essas mulheres mesmo. Outra coisa que a gente não pode deixar de destacar aqui é dentro desse diagnóstico, a gente tem um capítulo voltado só para violência doméstica e também para injúria racial. Então a gente sabe que isso é importante, a gente está tratando sobre isso. E logicamente, né, além desses investimentos que eu já repassei agora e estará sendo entregue agora em abril para a infraestrutura da nossa Delegacia da Mulher, hoje nós vamos anunciar mais um plano aqui hoje. As câmeras de monitoramento de pessoas e de veículos é um instrumento fundamental que agrega tecnologia, inteligência artificial ao trabalho da Polícia Militar e contribui sim na redução da criminalidade violenta, dos crimes contra o patrimônio, né? É uma ação de governo, é uma ação de comando, estamos alinhados com a Prefeitura Municipal, temos apontados para eles os nossos pontos prioritários. Isso tem sido feito um trabalho nos bastidores aí muito complexo, muito robusto e tem dado sim um resultado excepcional. A Polícia Militar vê com bons olhos, ficamos muito felizes nessa manhã desse projeto ter sido acolhido, né, de estar vindo essa captação de verba estadual para esse projeto e nós entendemos que é um avanço importante para todo o município. O nosso projeto contempla todos os distritos, não só Patos de Minas, mas todos os distritos, todas as entradas e saídas da cidade, o nosso hipercentro aqui em Patos de Minas com reconhecimento facial, com leitor de placa, enfim, utilizando a inteligência artificial, a tecnologia a nosso favor e a serviço da comunidade. Segundo o secretário, o foco é investir nas novas gerações para diminuir a criminalidade. A finalidade hoje é a implementação realmente do selo prevenção aqui em Patos de Minas. A gente dá esse selo prevenção quando a gente habilita uma das prefeituras a utilizarem nossos planos estratégicos no que diz respeito à prevenção que acontece já promovida pelo Estado. Os servidores municipais eles são habilitados ao selo prevenção das formas estratégicas que são utilizadas pelo Estado em outras cidades, em outros municípios. Então os servidores aqui têm uma capacitação para que eles possam, a partir desse momento, começar os projetos de prevenção no município e as cidades que são circunvizinhas. São diversos projetos, mas o principal que a gente tem que entender é que a finalidade é principalmente a integração dos jovens, né, com as instituições, para que a grande finalidade, na verdade, é a mudança de referencial. Então hoje você tem um jovem, por exemplo, de uma determinada comunidade que o referencial dele é o traficante, o referencial dele é o criminoso. Então a gente tenta, através do selo prevenção, através com essa capacitação, fazer com que esse referencial seja modificado. Então isso é muito importante. Quando você muda esse referencial, você diminui a criminalidade, você evita uma série de infrações penais que poderiam ser praticadas na comunidade. Tá aí o trabalho que é desenvolvido em conjunto. Selo de Prevenção Minas, a gente vai continuar, claro, apoiando essas ações aí de combate à criminalidade, não só na cidade de Patos de Minas, mas em toda a região. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais informação para você. Cidade Alerta Minas. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio.
Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Muito mais dinâmica, mais Paranaíba é o que a gente essa e as pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas. Sabe o que mais toca nosso coração? É essa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras... Um idoso foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte suspeito de feminicídio. Ele matou a esposa de 74 anos com golpes de foice. Este vizinho viu quando os parentes do casal de idosos saíram para a rua desesperados após descobrirem que o homem de 77 anos havia matado a mulher de 74. Os netos estão gritando ali, chorando, rapaz. Gritando, matou minha avó, o SAMU já chegou. O crime foi numa casa nesta rua, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. O casal morava aqui há pouco tempo, desde que se mudou de Joanésia, no Vale do Aço. A PM informou que Onofre Bernardino de Souza teria ficado enfurecido depois que a esposa, Maria Ferreira de Souza, disse que ele estava com mau cheiro. Que ele estava sujo, com mau odor, ele teve um acesso de fúria e veio desferir esses golpes aí. Então, assim, registro de violência doméstica eles não tinham, mas os familiares foram enfáticos em falar que eles tinham discussões, né? Mas nunca imaginaram que chegaria a esse ponto. A PM informou que, de acordo com a perícia feita na cena do crime, a idosa foi morta com golpes de foice. E a foice foi apreendida também junto ao boletim de ocorrência. Foi deixada na residência mesmo? Foi deixada na residência mesmo. E aí, com a nossa diligência lá, a gente localizou. Segundo a Polícia Militar, foi a filha do casal que encontrou o corpo da mãe. Ela havia acabado de chegar em casa quando se deparou com o pai, que confessou que havia matado a companheira. A idosa estava caída na parte de trás da residência, próximo a um tanque de lavar roupas, muito machucada. A filha chamou o SAMU e a Polícia Militar. A morte foi confirmada pela equipe de resgate. Quando os policiais chegaram, Onofre já havia fugido. E aí, com a informação dos próprios familiares, a gente logrou êxito em localizá-lo ele na casa de um irmão. E aí ele estava bem tranquilo, deitado lá na cama de um sobrinho.
A PM apurou com os filhos do casal que antes de se mudar com a mulher para ficar perto dos parentes em São Joaquim de Bicas, Onofre fazia acompanhamento psiquiátrico em Ipatinga. Contudo, após mudar para a região metropolitana da capital, ele teria interrompido o tratamento. Parece que ele teria que estar tomando algum medicamento, só que eles não demonstraram nenhum documento assim, de encaminhamento. Então, assim, a gente encaminhou eles para a Polícia Judiciária para que fosse melhor esclarecido e até mesmo para poder ser descrito na sede do OPF, né, dos autos. A vizinhança ficou assustada, já que o idoso parecia ser uma pessoa tranquila. Conheci eles andando aqui, passando pela rua, cumprimentava a gente. O corpo de Maria foi levado para o IML e o idoso conduzido à delegacia. Ele agora vai responder pelo assassinato da companheira. Foi dado voto de prisão. Trago ele aqui para o pelotão, onde foi elaborado o boletim de ocorrência, colhido o máximo de informações junto aos familiares, com a situação pericial também, a gente enriqueceu o BO, e aí ele foi conduzido para a DP de Betim, onde foi lavrado o flagrante, e ele se encontra preso. Se é uma verdadeira é uma pandemia, é um caos que nós estamos enfrentando em todo o estado, que é o fato das mulheres estarem aí ainda na mira de criminosos. A Polícia Civil aqui do estado também investiga uma situação que aconteceu em Monte Carmelo. Especificamente, ação criminosa na ponte do Rio Perdizes. O que aconteceu? Os pais de uma mulher procuraram a polícia durante a tarde, informando que a filha havia desaparecido ainda de manhã, depois de sair com o marido. E aí, quando essa mulher sai com o marido de carro, a família perde o contato com ela. Eles entraram em contato com o marido, ligaram várias vezes, não conseguiam sinal, começaram a ficar preocupados, isso durante toda a manhã. Buscam a polícia e aí, durante a tarde, vão também até a casa do casal. Eles já haviam passado na casa anteriormente, não tinham conseguido falar com ninguém, retornam à casa e encontram o genro caído. E aí perguntam para ele o que aconteceu, onde está a nossa filha. Aí ele fala que tinha saído e que havia sofrido um acidente de carro, mas que a esposa não estava com ele. Aí, ó, a imagem do carro. Bota para mim esse carro. Essa é a imagem que foi tirada pela Polícia Militar logo depois do acidente. Encontraram ele desacordado, o carro não estava na garagem. Quando ele recobra a consciência, perguntam o que havia acontecido e ele diz que tinha batido o carro, mas que a companheira não estava junto. Ele é socorrido, então, até o pronto-socorro municipal de Monte Carmelo. E aí, nessa unidade de saúde, ele diz que o casal tinha brigado, tinha discutido pouco tempo antes. E aí, sobre o carro, quando questionado onde estava o veículo, ele disse, eu bati na estrada, o carro tá para lá. Aí a família, então, vai até o ponto apresentado por ele e encontra o carro nessas condições. O veículo ali com a frente danificada, abandonado. O rapaz, segundo a família, lá no hospital estava muito nervoso, aparentava estar de fato desorientado. A família começou a achar estranho o comportamento do marido, né? E aí conseguiram encontrar o carro e aí foram até a polícia para dizer, olha, encontramos o carro, encontramos ele, mas tem alguma coisa de errado acontecendo. Os policiais, então, foram até o pronto-socorro, fizeram algumas perguntas e depois foram até o local onde esse carro foi encontrado. Esse carro foi encontrado próximo a uma ponte. E durante as buscas feitas pelos militares, foi encontrado o corpo da mulher. Ele estava enterrado, dava a impressão que esse homem havia tentado enterrar a companheira depois da morte. Mas essa vítima foi encontrada. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil e o homem foi preso, onde aí vai continuar detido até que a Polícia Civil, de fato, conclua esse inquérito. A gente vai acompanhar de perto essa história. A partir de agora, você fica com o Alexandre Leal no Jornal Paranaíba. E você sabe que nós dois aí, eu e você aí de casa, temos um encontro marcado amanhã, não esquece. Fica agora com imagens ao vivo da Rondon Pacheco em Uberlândia. Trânsito tranquilo, um movimento sossegado. Boa noite para você.
Olá, muito boa noite para você. A venda de carros no início do ano superou igual período do ano passado. Se considerado só o mês de fevereiro, a alta foi de 26,2%. Já o financiamento de veículos pesados cresceu 24,4% comparado ao mesmo período. E veja também no Jornal Paranaíba de hoje. Senador Rodrigo Pacheco cita separação dos poderes e exclui reoneração dos municípios. Em tempo real, DR disponibiliza nova ferramenta de consulta sobre condições das rodovias estaduais. Cartão de crédito, juros recuam pelo segundo mês seguido. Mais de 1 milhão de veículos foram financiados no primeiro bimestre deste ano. Esta foi a melhor marca para os 2 primeiros meses do ano, desde o ano de 2012. Este carro faz parte da rotina da Cirlete. Usa o veículo para ir e voltar do trabalho. A opção por financiar o 6º automóvel veio porque queria algo confortável e moderno. Fez pesquisa de preço entre as garagens e nas agências bancárias para escolher um financiamento que não apertasse no bolso. Entregou o carro antigo na troca e financiou 40% da nova aquisição em 36 meses. Para mim, eu acho mais prático que eu levo o veículo já de imediato, né? Não tem que ficar esperando a liberação da carta de crédito. E eu analiso também todas as financeiras. Em fevereiro, no país, as vendas financiadas somaram 525 mil unidades entre carros novos e usados de todos os segmentos. A pesquisa faz parte de um estudo de uma Bolsa de Valores de São Paulo e mostra ainda que os números representam um crescimento de 30,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas uma queda de 6,6% em relação ao mês de janeiro. No segmento dos carros de passeio, a alta foi de 26,2%, se comparada a fevereiro de 2023. O financiamento de veículos pesados cresceu 24,4%, comparado ao mesmo período. O número de financiamento de motos em fevereiro foi de 45,8%, maior que fevereiro do ano passado. A gente vê um reflexo das condições que o banco da montadora, ele entrega para a gente. Então, a gente tem taxa zero, que isso é muito atrativo para o nosso cliente, né? Financiar aí em 36, 24 meses na taxa zero. Ano passado, nós estávamos aí com Selic em 13,75 e hoje a gente já tem uma redução aí de 10,25. Isso impacta realmente na precificação ali na questão da parcela para o cliente, na taxa de juros, porque os bancos conseguem entregar uma taxa de juros melhor para esse cliente. No acumulado do ano, as vendas de veículos somaram 1 milhão de unidades. Isso representa uma alta de 28,8% se comparada ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, 243 mil unidades de veículos foram vendidas a mais de um ano para o outro. Todos esses dados mostram que os 2 primeiros meses do ano tiveram um saldo muito positivo, principalmente se comparados ao ano de 2012. Na garagem em que o Luiz Eduardo trabalha, são feitas vendas e trocas de veículos financiados. A procura dos clientes nos primeiros 3 meses desse ano superou os números do ano passado. Antes do primeiro financiamento, o profissional alerta os consumidores que os carros com mais de 10 anos de uso têm um valor de taxa mais alto no financiamento que os veículos novos. O banco ele dá preferência para o carro mais novo, porque o cliente, quando ele compra financiado, além dessa parcela, ele tem a manutenção do carro do dia a dia, o normal. Se esse carro vem apresentar um problema e esse cliente não está preparado para ter esses gastos, né, fazer essa despesa, às vezes ele deixa de cumprir o contrato dele com o banco, fazer o pagamento da parcela para arrumar esse carro para não ficar a pé. Então isso aí, o banco ele dá uma preferência, é um dos fatores que leva o banco a dar preferência e te dá uma taxa melhor num carro mais novo do que num carro mais usado, incentivando a compra de um veículo de ano melhor. Para os profissionais da área, o saldo do início deste ano supera o esperado para o período. A expectativa para o mercado de financiamento está melhor porque a Selic tem tendência, né, a reduzir ainda mais. A gente tem expectativa aí da Selic fechar em 9% esse ano.
O motorista de um carro furtado bateu em um ônibus e abandonou o veículo em cima da calçada. O motorista do ônibus disse que sentiu impacto na lateral do veículo, parou e olhou que 2 homens estavam no carro e abandonaram o veículo, fugindo a pé. Um homem foi preso em Patrocínio depois de ser abordado pela polícia. Ele ficou nervoso e, ao ser revistado, foi encontrada uma faca na mochila dele. Ainda segundo a polícia, ele confessou que tinha passagens por tentativa de homicídio e que o crime teria sido cometido com a faca encontrada pelos policiais. 2 jovens andavam em uma rua de madrugada e, ao verem policiais fazendo ronda, tentaram fugir. Eles foram abordados e a polícia encontrou 8 embalagens de cocaína, uma balança e celular. Os 2 foram encaminhados à delegacia. Durante uma sessão de julgamento no plenário do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, em que 2 réus estavam sendo julgados por suposto homicídio, a advogada de um dos acusados foi interpelada pelo promotor que teria ofendido ela. Na discussão entre os 2, o promotor Francisco Santiago chamou a advogada criminalista Sara Quintete Piron de galinha garnizé e perguntou se ela faria um striptease na sessão. Após as declarações do representante do Ministério Público, a advogada pegou o celular e registrou a situação. O episódio ocorreu no último dia 26 de março, devido ao atrito entre os promotores e a defesa. A juíza que conduzia a sessão cancelou o julgamento e remarcou para julho. Ela também relaxou a prisão dos 2 acusados até o novo julgamento. A OAB de Minas informou que ainda não foi feita nenhuma denúncia na ordem sobre o episódio. Já o Conselho Nacional de Ministério Público informou que só vai se manifestar sobre o caso amanhã. E veja no próximo bloco, o senador Rodrigo Pacheco cita o princípio da separação dos poderes da República e exclui a reoneração da folha de pagamento dos municípios brasileiros. Agora você vê imagens ao vivo da esplanada dos ministérios em Brasília. São 7h32. Nós voltamos já. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Muito mais dinâmica, mais... Paranaíba é o que a gente e motiva as pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é ver você acompanhando dia a dia nossa... Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico.
Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. Isso na nossa região. Proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, cita o princípio da separação dos poderes da República e exclui a medida provisória da reoneração da folha de pagamento dos municípios brasileiros. Quem traz as informações para a gente, direto de Brasília, é Pedro Canguçu. Pedro, qual foi a justificativa do senador Rodrigo Pacheco? Boa noite. Oi, Leal, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Então, segundo o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o poder de editar uma medida provisória não pode frustrar uma decisão já tomada pelo Poder Legislativo e que a medida provisória está, abre aspas, em evidente conflito com o princípio da separação de poderes, fecha aspas, disse Pacheco. Conflito, então, entre os poderes executivo e também legislativo. Aí o presidente do Congresso Nacional não prorrogou, então, por mais 60 dias os efeitos da medida provisória e manteve a desoneração da folha de pagamento dos municípios com até 165 mil habitantes. Lembrando que a gente vem falando então desse conflito entre os poderes executivo e legislativo em relação à desoneração da folha de pagamento, inclusive os parlamentares chegaram a derrubar o veto presidencial ali do presidente Lula e depois então que editou essa medida provisória. A gente também já falou aqui várias vezes que tivemos diversas reuniões ali entre os presidentes das casas, né, tanto o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira, o presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, para chegar então uma conclusão e terminar esse embate entre esses dois poderes. A gente sabe então que a medida foi editada no ano passado, aqui na Câmara, aqui no Congresso é tratada como um projeto de lei, mas segundo o senador Rodrigo Pacheco, em relação aos municípios, essa decisão também deve ser tratada por projeto de lei e não por medida provisória. Então, Pacheco defende que a discussão deve ser feita por um projeto de lei. A gente, claro, vai continuar acompanhando, então, essa questão da desoneração da folha de pagamento agora em relação aos municípios, já que em relação aos 17 setores da economia, isso já está sendo tratado como um projeto de lei aqui no Congresso Nacional. Eu volto com você, Leal. Pedro Canguçu, direto de Brasília. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em visita à cidade de Uberaba hoje. Ele foi recebido por apoiadores no aeroporto da cidade. Na agenda, a reunião com lideranças da região no Sindicato Rural de Uberaba e um evento político na noite de hoje. Depois de Uberaba, Bolsonaro deve visitar Uberlândia amanhã. A taxa de juros do cartão de crédito do rotativo caiu pelo segundo mês consecutivo. As informações com Rafael Ribeiro agora. Boa noite, Rafael. Oi, Leal, boa noite para você, a todos que acompanham o Jornal Paranaíba. Olha, a taxa de juros está em 412,5%. Essa é a menor taxa desde 2022. O indicador teve uma queda de 6,8 pontos percentuais de janeiro para fevereiro. Na prática, qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo. Essa lei entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Já o cheque especial voltou a subir em fevereiro. Os juros médios chegaram a 131,8% ao ano, 6 pontos percentuais a mais do que o registrado
em janeiro. Leal, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael. Uma boa noite para você. Os usuários das vias estaduais mineiras contam, a partir de agora, com uma nova ferramenta de consulta sobre as condições da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado. Por meio de um mapa, antes de começar a viagem, o motorista poderá verificar o tipo de ocorrência registrada em determinado ponto do trajeto e visualizar as fotos do local. Estarão disponibilizados no mapa os pontos de interrupção total, os locais em que há meia pista e também a previsão de conclusão de reparos, se houver. Tudo isso ficará disponível no site der.mg.gov.br. O cidadão poderá conferir as intercorrências em tempo real. E você vai ver também agora com a gente, o sol volta a dar as caras na região. Confira a previsão do tempo com a Aline Araújo. Boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra instabilidades ocorrendo em altos níveis da atmosfera que podem influenciar no tempo da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Para essa quarta-feira, não está descartada a presença de precipitação, porém apenas em algumas cidades da região com volumes pouco expressivos e de forma isolada. Mínima de 18 graus em Patos de Minas e 34 graus de máxima em Campina Verde. Essa quarta-feira terá o predomínio de sol em Araxá, 28 graus de máxima, mesma condição para a fronteira, 32 graus de máxima. Em Perdizes, o sol aparece durante o dia inteiro, 28 graus de máxima. Já em Vargem Grande, a chuva pode aparecer, mas de forma isolada. 30 graus de máxima em Vargem Bonita. Já em Uberlândia, essa quarta-feira será marcada pelo sol, 28 graus de máxima. Mesma condição na quinta-feira, com 29 graus de máxima. Já na sexta, pancadas de chuva podem ocorrer no fim da tarde, 28 graus de máxima. E no sábado, o sol volta a predominar, máxima de 29 graus. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E veja no próximo bloco, em Uberlândia, mais de 12 mil doses da vacina contra a dengue chegam na cidade para imunização do público de 10 a 14 anos. Agora você vê imagens ao vivo da rua Major Gotti, no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. 7 horas e 43 minutos, fique com a gente, fique com a notícia. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Muito mais dinâmica, mais... Paranaíba é o que a gente essa e as pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é ver você acompanhando dia a dia
seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. Na nossa região, uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações. Quando se fala em FEMEC, o pensamento é de apenas maquinário e implementos a serem negociados, mas o Espaço Pecuária FEMEC é uma área destinada a discussões em torno da bovinocultura, de corte e de leite. O objetivo do ambiente é reunir no mesmo espaço criadores e empresas envolvidas na atividade para troca de informações, palestras e, claro, fechamento de negócios. O Bruno é de Itapetininga, no interior de São Paulo, e trouxe 11 animais para Uberlândia em 2024. Essa é a segunda vez que ele participa dos julgamentos envolvendo seu plantel de gado Nelore na FEMEC. É muito importante vir numa exposição que nem a FEMEC, muito organizada, tudo certinho, 100%, recebendo bem, né? E é raro a gente encontrar isso no Brasil. A gente anda pro Brasil inteiro, tem ótimas feiras aí, mas FEMEC está de parabéns. A gente vem feliz para cá e volta mais feliz ainda porque a gente sabe da qualidade que a gente vai se receber aqui. Ele e outros criadores e empresas de todo o Brasil participam do Espaço Pecuária da FEMEC. Quando se fala na feira, o pensamento inicial é de apenas maquinário e implementos a serem negociados. Mas essa é uma área destinada a discussões em torno da bovinocultura, de corte e de leite. O objetivo do ambiente é reunir no mesmo espaço criadores e empresas envolvidas na atividade para a troca de informações, palestras e, claro, fechamento de negócios. Nessa 11ª edição da FEMEC, o Espaço Pecuária recebeu 550 animais das raças Nelore, Gir Leiteiro e Senepol. Aquele produtor que é mais focado na agricultura, ele tem a pecuária, ele vem ver os implementos e acaba vindo visitar os pavilhões, ver os animais e vice-versa. A agenda do Espaço Pecuária começou com julgamentos de animais Nelore, que tem o maior número de cabeças no espaço, 330 no total. Segue com a amostra de animais Senepol até o fim da FEMEC, no dia 5, e com julgamentos de Gir Leiteiro na quinta e sexta-feira. Já nesta quarta, vai acontecer o encontro dos criadores de animais em confinamento. Essa é uma novidade da FEMEC. O confinamento ajuda na produção rápida e com menor demanda de pastos. Cerca de 200 criadores e empresas terão a oportunidade de trocar experiências e fazer negócios. O confinamento é num espaço menor, o animal vai ficar ali em torno de 15 metros quadrados, num curral fechado, onde ele recebe a dieta total, né, volumoso, alimentos energéticos, proteicos, o sal mineral, o núcleo mineral ali misturado e também a água. Então ele não tem movimentação, então ele não tem perdas energéticas. Então a eficiência biológica dele é maior nesse contexto. E aí a gente concentra também muitos animais numa área só, facilitando também todo o manejo de trato, distribuição de dieta e operacional. Em Uberlândia, mais de 12 mil doses da vacina contra a dengue chegam na cidade para imunização do público de 10 a 14 anos. Vamos saber sobre isso e de outras cidades também da região com Clarice Bernardes. Oi, Clarice, boa noite. Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham.
Alexandre, o quantitativo de doses foi divulgado pela Superintendência Regional de Saúde, que é responsável por fazer a distribuição dessas vacinas. Ao todo, nesta etapa da campanha, 17 municípios serão contemplados com essa vacina. Uberlândia são 12.291 doses. Araguari recebe 2.026. Prata, 539. Nova Ponte, 301 vacinas. Já Tupaciguara recebe 446. Araporã, 169. Monte Alegre de Minas, 373. Cascalho Rico, 45. Indianópolis, 126 doses. Já a Regional de Saúde de Uberaba vai receber 7.478 doses, sendo que 5.860 ficam em Uberaba e as demais doses são distribuídas entre Sacramento, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Água Comprida, Campo Florido e Veríssimo. A data de entrega dessas doses para os municípios ainda vai ser definida, porque depende da logística de envio dessas vacinas da Câmara Fria do Estado de Minas Gerais para a regional e depois para todos esses municípios. Alexandre. Ok, Clarice, muito obrigado. Uma boa noite para você. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia registrou um aumento de atendimento de mamíferos. Em compensação, o número de animais resgatados e levados para a instituição diminuiu no ano passado para cá. A queda foi de 43%. Uma visita ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, no setor de animais silvestres, pode ser tão curioso e interessante quanto andar por um zoológico. A diferença é que aqui os bichos não são moradores, são hóspedes, que precisam de cuidados especiais. E justamente por isso são trazidos para cá, seja pela população ou da Polícia Militar de Meio Ambiente. O nosso militar ele vai a campo, presta aquele atendimento para a comunidade, resgatando animal que está ferido, abandonado, filhotes, traz aqui para a UFO, onde ele vai ser analisado por um médico veterinário. Quando ele estiver em boas condições, sobrevivência, condições de soltura, nos é acionado novamente, então a viatura desloca aqui e devolve esse animal para o habitat natural. Então é essa parceria que tem aí causado, proporcionado na verdade o bem-estar desse animal. Um dos últimos animais que chegaram por aqui foi essa pombinha, toda machucada. Precisou passar por cirurgia. A maioria, infelizmente, são animais que chegam já debilitados ou que foram atropelados, sofreram algum trauma, que o pessoal se assusta com os animais e acaba agredindo, animais atropelados. E aí eles acabam passando por todo o tratamento clínico, cirúrgico. E também tem aqueles que o pessoal encontra na rua atrás e a gente acaba vendo que eles estão aptos à soltura e a gente acaba soltando eles, A gente destina o órgão para soltura e eles são soltos aí na natureza novamente. Nos primeiros 3 meses do ano passado foram 423 animais resgatados e trazidos para cá. Prestes a encerrar o primeiro trimestre deste ano, foram 411 atendimentos. Até então, uma queda de mais de 40%. E por aqui, toda a diminuição nesses números é muito comemorada. Quanto menos animal, quer dizer que está menos sendo encontrados aí nas nossas rodovias ou que estão sendo menos encontrados aí nas nossas ruas. Então, para a gente, isso indica assim que, olha, a gente está diminuindo. A maioria dos resgates é de aves, mas neste ano o hospital tem se surpreendido com o aumento de atendimentos de mamíferos. A gente teve maior número de tamanduás, bandeiras, a gente teve cachorro do mato, lobo, anta aparecendo com mais frequência do que no ano passado. Isso tem alguma explicação? É difícil a gente firmar alguma coisa, Mas é que realmente a gente sabe o impacto que está tendo na redução de ambiente desses animais. Então esses animais acabam tendo que se deslocar por mais locais, para a procura de alimento, procura de parceiros e acabam sendo atropelados ou sofrendo algum tipo de outro acidente. Muito obrigado pela companhia, te vejo amanhã, logo após o Cidade Alerta Minas. Fique agora com o Jornal da Record. Noite boa. Tchau.